Nós já estamos de volta e agora para falar de um assunto que eu tenho certeza é de interesse de muitas pessoas. Por exemplo, você que está nos acompanhando, já ouviu falar em curatela? É um nome diferente, né, gente? Mas olha só, que é bem simples, viu? Esta palavra significa uma responsabilidade que é conferida, né, repassada a uma pessoa para que, segundo os limites determinados juridicamente, né, fundados em lei, ela cuide dos interesses de alguém que não possa, né, ou não tenha mesmo capacidade para administrá-los. E a curatela, gente, é um mecanismo de proteção, né, para aqueles que, mesmo maiores de idade, não possuem capacidade de reger, né, os atos da própria vida. Bom, e é sobre este assunto que nós vamos conversar agora aqui no programa com a advogada especialista em direito de família, a Marina Teixeira. Marina, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, obrigada. Marina, então, nós começamos a falar do significado dessa palavra que é diferente, mas na prática é simples, né? Mas eu queria que você explicasse pra gente como que funciona a curatela. A curatela, ela é um processo judicial que o juiz nomeia um curador para ajudar a pessoa que está incapaz de exercer os atos da vida civil. E aí muitas pessoas me perguntam, como que eu vou saber se a pessoa está no momento de exercer a curatela ou não, né? De entrar com esse processo judicial para nomear um curador, para ajudar a pessoa a exercer os atos da vida civil. E essa dúvida ela é bem frequente. Primeiro, precisa de um laudo médico atestando uma incapacidade. Muitas vezes, a maioria das vezes, que tem ocorrido muito no meu escritório, um aumento dessa demanda em relação aos idosos. Porque com o aumento da expectativa de vida, vem também, né, as doenças mentais, a incapacidade física, a incapacidade mental, doença de Alzheimer. Vários pontos que podem incapacitar uma pessoa. Uhum. E aí, a gente tem no laudo médico, tem o CID da doença direitinho, a gente entra com um processo judicial chamado de curatela, que era um antigo processo de interdição, mas hoje a gente não interdita mais 100% a pessoa. E a gente nomeia um curador para ajudar a pessoa a exercer esses atos da vida civil. Uhum. E geralmente, esse curador, essa pessoa que fica responsável, né, por esta outra, geralmente um idoso, é um familiar? A curatela, ela é prevista no nosso Código Civil. Sim. E aí, o próprio Código, ele já estabelece uma ordem de preferência para exercer a curatela. Primeiramente, é o cônjuge ou companheiro, não tendo cônjuge ou companheiro, os filhos, não tendo os filhos, um irmão, uma pessoa próxima, uma pessoa que mora com esse idoso, para exercer essa curatela. Então, é uma ordem de preferência, né? Então, pode ser, dependendo do caso, até mesmo o cuidador do idoso. Pode. Aquela pessoa que fica com ele ali mais tempo. Sim, tempo. porque às vezes a pessoa não tem cônjuge, não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem um familiar, e aí precisa de uma pessoa para ajudar nesses atos. Porque, às vezes, os meus clientes falam assim comigo, mas o meu pai, ele tem 80 anos, mas ele é lúcido para 80 anos. Ótimo, mas a questão não é ser lúcido para 80 anos. A questão é, ele tem condições de sentar numa mesa e discutir um contrato? Ir lá no INSS, refazer seu cadastro para continuar recebendo a pensão? Envolvem outras questões maiores, né? Não só a lucidez. Até a disponibilidade, né? A capacidade física, né? Às vezes a pessoa está acamada, está de cadeira de rodas, está com um balão de oxigênio. Própria capacidade física, né, da pessoa. Complica, né, nessa questão. E agora, quais são os tipos de curatela, Marina? Bom, a curatela, ela é para ajudar a pessoa a exercer, uma pessoa maior de idade está incapaz para exercer os atos. Sim. Então, ela pode ser para um idoso, para uma pessoa que sofreu um acidente de carro e está acamada, né, então não necessariamente é um idoso, uma pessoa que está internada. E aí, a curatela, ela pode ser definitiva, no caso de alguma doença, né? De Alzheimer, alguma demência. Ou temporária. Ou provisória, que a gente fala, né? No caso, assim, de um acidente, a pessoa está acamada, usuários de droga, bebida alcoólica, e aí pode ser nomeada uma curatela provisória. E há um acompanhamento desse curador, dessa pessoa, né, que está sendo responsável momentaneamente ou não ali por essa outra pessoa que está incapaz ali de exercer algumas atividades? Sim. No próprio processo judicial, quando o juiz nomeia um curador, essa pessoa ela é obrigada a prestar contas do que ela está fazendo com o dinheiro, com o patrimônio dessa pessoa que está incapacitada. Então, lá no próprio processo, ele coloca lá, eu gastei isso, comprei isso,
vendi esse imóvel, apliquei esse dinheiro dessa forma. No próprio processo, ele tem que prestar essas contas. Uhum. E esse acompanhamento é o quê? Anual? Sim, é um acompanhamento de acordo com o que o juiz vai intimando para prestar contas. Geralmente é um acompanhamento anual. Uhum. Agora, quando ocorre, às vezes a gente vê alguns casos, né, de a pessoa não saber muito bem administrar ou até mesmo usar de má fé, né? Como que é feito nesse caso? Há uma troca desse curador? Sim, o próprio juiz pode pedir a troca, né, se ele vê que está tendo fraude, um desvio de dinheiro, alguma coisa, ou qualquer outro interessado. Por exemplo, uma família que tem 3 irmãos. Um irmão está exercendo a curatela, o outro está percebendo que está havendo um desvio e tudo. Esse outro irmão que se sente prejudicado, né, futuramente por causa de um inventário, desvio de bens e tudo, ele pode pedir no processo que haja uma troca de curador. Agora, qualquer pessoa pode fazer uma denúncia também? Às vezes a pessoa está acompanhando outra, né, um curador que está ali com uma pessoa idosa e está acompanhando algo que não vai bem, né, não está administrando de má fé. Essa pessoa pode fazer uma denúncia? Uma denúncia não, mas ela pode procurar o advogado, para o advogado fazer o pedido, fazer uma petição no próprio processo da pessoa de nomeação de curador. Uhum. E demora muito para resolver esse tipo de questão? Há um prazo? Olha, quando a gente entra com o processo, a gente entra já pedindo uma liminar. Aí, em torno de 90 dias, a gente já consegue eliminar, que é a curatela provisória, e a pessoa que é nomeada curador, ela já consegue exercer os atos de administração, né, de bens, da pensão dessa pessoa. O processo, ele continua correndo, e aí tem uma audiência para o juiz conversar com o idoso, né, ou com a pessoa incapacitada. Depois é nomeada uma perícia para ver se realmente a pessoa está incapacitada mesmo, e aí sai a curatela definitiva. Uhum. Agora, essa pessoa que talvez não agiu de boa fé, agiu de má fé, né, como curadora, como responsável, o que ela responde se ficar comprovado isso? Ela responde por toda a responsabilidade ou irresponsabilidade, né, que ela cometeu no processo. Então, se ela desviou um dinheiro, ela é obrigada a repor. Se ela vendeu um imóvel que não poderia vender, ela é obrigada a ressarcir, que seja em dinheiro, né? Porque às vezes ela vendeu um imóvel e o terceiro que comprou é de boa fé. Então o juiz não anula a venda, mas é obrigada a ressarcir em dinheiro. Ressarcir de alguma forma, né? Ela fica com toda a responsabilidade que ela assumiu ali. Sim. E o processo de curatela, ela é uma proteção, além da pessoa, para o idoso, para a pessoa que está incapacitada, ela é uma proteção também para a pessoa que vai exercer. Porque como ela tem que prestar contas no processo, tá tudo direitinho ali o que ela fez. E aí, num futuro que, caso algum irmão, algum parente venha questionar, ela está protegida pela aquela prestação de contas daquele processo. Uhum. Eu queria que você explicasse para a gente agora qual que é a diferença entre curatela e tutela, porque a gente ouve muito falar, né? Sim. Os dois institutos são institutos de proteção a uma pessoa. Só que a tutela, a gente fala quando se trata de crianças e adolescentes. Então, o pai e a mãe dessa criança morreram, e aí precisa colocar uma pessoa para cuidar dela, um parente, um terceiro, uma pessoa que já morava com elas, e aí a gente fala em tutela. A curatela é para pessoas maiores e incapazes, né? Às vezes uma pessoa com síndrome de Down, uma usuário de droga, bebida alcoólica e a questão do idoso. Tutela, então, menores de idade. Isso. Curatela, maiores de idade. Queria que você falasse um pouco desse processo. No início você falou que é imprescindível esse laudo médico, né? Destacando lá, no caso de uma pessoa que está doente, qual a doença direitinho. Para quem está em casa nos acompanhando e tem alguma dúvida. Esse é o primeiro passo. Depois deste laudo, o que as pessoas devem fazer? Para a gente distribuir um processo de curatela, existem alguns requisitos. Então, o primeiro é o laudo médico, atestando que essa pessoa realmente está incapaz. A pessoa que vai exercer a curatela precisa de atestados de bons antecedentes, precisa de um laudo médico atestando a capacidade dessa pessoa que ela está... tudo é checado. Sim, que ela está capaz para exercer essa função, né, de cuidado, de zelo com a outra pessoa. Quando tem mais irmãos, a gente pede uma assinatura deles, concordando que essa pessoa vai exercer a curatela, e aí a gente entra com o processo, falando o motivo que a gente quer fazer esse pedido, né? O porquê disso, né? Exatamente, porque o idoso, né? Eu estou falando mais do idoso porque é o que eu vejo que está crescendo mais. Ele é vulnerável em relação aos contratos, né? Uma telefonia que liga,
bancos que pedem empréstimo E a gente consignado. vê acontecer muito isso, né? Sim, empréstimo consignado. E aí passa a causar um dano para essa pessoa. Aí a gente entra com o processo, o juiz, a gente pede uma liminar, e aí em torno de 90 dias sai a curatela provisória. 90 dias. Para aquelas pessoas que vivem em lares de idosos, em asilos, o processo é o mesmo também, caso não tenha nenhum familiar ali por perto para administrar, para se responsabilizar? Sim, o processo é o mesmo. E uma coisa muito importante que a gente tem que destacar que não é porque a pessoa está idosa que ela vai ser feito o processo de curatela. Porque às vezes a pessoa está idosa e ela está 100% lúcida. Em plenas condições físicas e mentais, né? Exatamente. Então, não quer dizer isso, não é pré-requisito, estou idoso, tem que nomear um curador. Não, às vezes ela consegue exercer tudo. É para aquele idoso que realmente está em incapacidade mental e física. A curatela é para pessoas que têm alguma incapacidade. Ela pode ser parcial ou total, né? Sim. Agora, no caso da tutela, qual que é o processo? Bom, o processo da tutela, a gente, vamos supor, vou dar um exemplo, tá? Ocorreu um acidente de carro e o pai e a mãe morreram. Sim, ficou a criança. Sim, ficou a criança. Alguém tem que exercer, né, o cuidado com essa pessoa. Levar e buscar na escola, plano de saúde, médico, dentista, e alguém tem que exercer. Muitas vezes pede responsáveis, pai e mãe, e aí essa pessoa tem um documento, que é o documento da tutela, que é para exercer esses atos da vida cotidiana da criança, né? E ela responde ali também por todas as ações dessa criança e adolescente, né? Isso, exatamente. E assim, futuramente, essa tutela se transforma em guarda, né? Que Primeiro é a tutela e depois que vem a guarda. Isso, porque é sempre olhar o melhor interesse do menor. Né? Se realmente é aquele familiar que vai ficar com a criança, se é ele que vai cuidar, e aí tem todo um tratamento minucioso devido ao interesse da criança. Nesse caso, o menor também é ouvido? É levado em consideração o que ele sente, o que ele pensa ali? Pelo assistente social, né? tem um levado em acompanhamento. consideração, sim, mas é por uma pessoa mais especializada, que é o assistente social. Tem mais alguns detalhes, né, que envolvem essa questão. São processos um pouquinho diferentes. Diferentes, né? Marina, tá certo. Muito obrigada, viu, por ter vindo conversar conosco nesta manhã e bom dia para você. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Espero que você em casa tenha gostado, né, gente? Tenha entendido um pouco mais sobre essa diferença, né, de tutela e curatela, tá bom? Olha só, e eu convido você a participar conosco aqui do Manhã da Piedade, viu? Você pode mandar perguntas caso tenha ficado alguma dúvida sobre este tema que nós acabamos de abordar aqui no programa, né? Vamos esclarecer suas dúvidas, pode fazer comentários também, viu? É só entrar em contato conosco pelo WhatsApp. O nosso número é o 996428473. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já para falarmos sobre a sua saúde.